Olá, meu querido, minha querida, seja bem-vindo ao programa Em Frente. Eu sou o pastor Silas da IPI de Rolândia e nós estamos aqui mais uma vez para falar da Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus. E hoje é um dia especial, aliás, todos os dias são especiais, porque este é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele, diz o Salmo 118, 24. Mas hoje nós vamos falar a respeito do Salmo 28. Eu vou ler apenas o primeiro versículo que diz assim, ó: A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não seja surdo para comigo, porque se te calares quanto a mim, serei semelhante aos que descem a cova. Essa é a palavra de Deus para hoje. Vou ler apenas o versículo primeiro. A gente tem dito que o Salmo é uma fonte de oração. São textos que você pode claramente abrir e fazer a sua leitura e também fazer a sua meditação, mas também fazer a tua oração através deste Salmo. E aqui ele começa dizendo: Senhor, a ti eu clamo, rocha minha, não seja surdo para comigo, não. Porque se o Senhor se calar quanto a mim, eu serei semelhante aos que morrem, né? O que ele está dizendo é isso. Misericórdia. Por que ele está falando isso, queridos? Porque havia essa possibilidade de Deus não ouvir alguém. A gente diz que Deus é onipresente, está em todo lugar. Deus é onisciente, sabe todas as coisas. Deus é onipotente e pode todas as coisas. Por que o salmista está dizendo: não fique surdo ao meu respeito? Porque sim, há uma possibilidade de que Deus não nos ouça. Há uma possibilidade de que Deus não esteja, ainda que não esteja com o seu ouvido impossibilitado de ouvir, mas ainda assim há um fator que leva com que as nossas orações não cheguem a Deus. Lá em Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2, a Bíblia diz assim: os ouvidos de Deus não estão surdos para não poder ouvir, e nem o seu braço encolhido para não poder atender, mas as vossas iniquidades, os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus, para que ele não vos ouça. Então existe sim um jeito de que Deus não ouça uma oração, que Deus não ouça o clamor de alguém. E quando isso acontece? Quando esta pessoa está em pecado. A gente costuma dizer assim: pecado voluntário é o pior pecado que tem. Mas será que existe outro tipo de pecado? Será que existe outro tipo de transgressão que não seja voluntária, planejada, pensada? Querido, neste caso, quando a gente está praticando algo sabendo que isso não agrada a Deus, você já pode ter certeza que vai ter dificuldade em receber algo da parte do Senhor. E aí, o que eu faço então? Porque lá em João capítulo 9, aquele cego de nascença que foi curado, ele falou assim: olha, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. E ele não está falando de toda a gente que peca necessariamente, né? Porque todos por pecarmos somos pecadores. Mas o pecador que peca, não se arrepende, planeja ainda outras formas de fazer coisas desagradáveis a Deus e que no fundo, causam desgastes e problemas para si mesmo. Às vezes a gente pensa que, puxa, Deus ficou mal por conta do meu pecado. Não, querido. Deus não fica mal por conta do nosso pecado. Quem fica mal por conta do pecado somos nós. Deus fica triste por causa do pecado? Fica. Porque quando o pecado está em nós, querido, isso nos afasta de Deus. É por isso que o Senhor nosso Deus, por nos amar tanto, enviou o seu Filho Jesus Cristo, para que, tendo os nossos pecados perdoados, pudéssemos novamente estar com Ele. O que Deus quer de mim e de você? Simplesmente, querido, Ele já sabe que perfeito não seremos. Ele já sabe que não seremos perfeitos, mas Ele quer que sejamos aperfeiçoados, que entendamos que nós não podemos fazer o que queremos, porque tem limite. Há limites, queridos. Olha, eu estou aqui no aeroporto, como você pode perceber, aqui em Guarulhos. Os aviões estão aqui estacionados e o avião tem limite aqui dentro dessa pista para rodar. Ele não pode passar do limite, porque se ele passar do limite, esse avião pode causar um grande acidente. E ainda se tiver gente dentro, vai causar muitas mortes. Você entende que limites são colocados por uma questão de proteção e não para criar embaraço ou estragar o teu prazer? Eu creio que pelo piloto ele ficava aqui brincando, rodando para lá e para cá, né? Ele sabe manusear bem ali o avião. Mas se ele fizer o que ele quer e se a ele não for dado limite, até mesmo no céu, se não for dado limite no céu ali quando o avião estiver voando, pode causar grande acidente e causar morte. É por isso que ele fala: Senhor, me ouça, não se faça de surdo, porque se o Senhor se fizer de surdo, é como se eu estivesse indo para a cova, como se eu estivesse morrendo, porque o salário do pecado é a morte. O pecado é como se realmente estivéssemos indo para a cova, porque passamos do limite. O pecado é passar do limite. Sabe, a palavra diz assim: você pode todas as coisas, mas nem todas convêm.
Você pode todas as coisas, mas nem todas são lícitas. Você pode todas as coisas, mas você não deve se deixar dominar por nenhuma delas. Porque quando eu e você nos deixamos dominar por qualquer coisa, queridos, nos tornamos escravos dessa coisa. Isso faz com que passemos do limite. E quando passamos do limite, em qualquer circunstância da vida, perdemos o equilíbrio e podemos, causar a nossa própria morte, como a tristeza, a mágoa, a dor e até mesmo a morte de muita gente ao nosso redor. Aí você fala, tem coisa pequena, né, que não é tão... Querido, começa assim. Ninguém começa se jogando já. As pessoas nós começamos a refletir sobre coisas, de repente nós começamos a imaginar como seria, aí a gente se imagina vivendo a situação, e quando vamos ver, já estamos completamente envolvidos, e a ponto de estarmos planejando coisas erradas, e perdendo o limite. Começa com um pouquinho, aumenta mais um pouquinho, e quando vê, já está um pocão, ou então já está de um modo que perdemos o controle sobre. É por isso que a Bíblia fala, tudo é lícito, mas você não pode se deixar dominar por nada. Você não pode ser escravo de nada, nem dos teus sentimentos, nem da tua própria razão, nem de nada, dos prazeres do teu corpo. Querido, a gente precisa pensar nisso, porque senão a gente peca. E em pecar, tornamos o ouvido de Deus surdo, porque ele não é surdo. Mas o pecado sempre vai fazer, o passar dos limites sempre fará com que nós tenhamos uma divisão entre nós e Deus. Hoje, para refletir. E se você não se lembra de nada que você possa ter feito, e isso está embaraçando você e a tua consciência, pede para o Espírito Santo e diga assim, Senhor, sonda-me, me conhece, vê se há em mim algum caminho mau, e me guia pelo caminho da vida. E quem é o caminho da vida? Em João 14,6 disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Entregue-se a Jesus. Reconheça que é pecador, reconheça, peça perdão dos teus pecados, arrependa-se. Você vai ver que Deus vai ter os seus ouvidos abertos, o seu braço não encolhido, mas estendido, e vai te socorrer, vai te abençoar, vai te suprir, vai realizar sonhos, projetos. Olha, é especial demais. O salmista está dizendo, rocha minha, não seja surdo para comigo. Quer dizer, se eu cometi alguma coisa que está te entristecendo, porque eu estou longe de ti, então me perdoa. Querido, há uma garantia na palavra de Deus. Lá em 1 João 9 fala, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e o seu sangue nos purifica de toda a injustiça. Toda. Se hoje, arrependido, você chegar ao Senhor Jesus, disser, Senhor Jesus, eu cometi algo que eu não devia ter cometido, mas que o teu sangue derramado na cruz, com o propósito de perdoar os meus pecados, me lavar, de me limpar, entre agora a meu favor, para que eu possa novamente estar na presença do Pai, para que eu possa novamente estar buscando, clamando a Deus com a garantia de que além de estar me ouvindo, Ele também em breve estará me atendendo. É sobre isso, querido, é sobre isso que eu quero falar com você hoje, que Deus te abençoe demais. Não fica guardando coisas dentro de você, sabe, assim como você olha para o teu quarto lá e você vê coisas a mais que precisam ser tiradas, o coração humano é assim também. Há muitas coisas que precisamos rever, tirar, para que possamos caminhar de uma maneira agradável a nós e a Deus. Faça isso, você vai ver que a tua vida vai ficar bem melhor. Eu sou o pastor Silas da IPI de Rolândia e nós estamos aqui, olha, no centro da cidade, na Santos Dumont 1075, esse é o endereço da igreja. Se você não quer ir até lá para saber sobre nossas atividades, você pode entrar em contato lá com a secretaria, no 43 30 15 27 27. Nós temos alguém ali, o grupo que pode te ajudar, te encaminhar, quer falar com os pastores, receber oração, saber o horário das atividades para participar? Então entre em contato, nós temos muita alegria em ter você por lá. Ou então entre em contato nas redes sociais do Em Frente, lá no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Não esqueça de que lá nas redes sociais todas, não é só Em Frente, é Em Frente Responde, tá bom? E aí você vai lá no Em Frente Responde no Facebook, curte, vai lá no Em Frente Responde no Instagram e segue, vai lá no Em Frente Responde no YouTube e se inscreve no nosso canal, tá bom? Que Deus te abençoe demais, tenha um excelente dia, uma excelente semana, um excelente mês de agosto. Até o próximo, se Deus quiser, não esquece que eu te amo em Jesus. Tchau!